Então, pessoal, vou estar falando sobre exercícios físicos, atividade física. A maior parte da população, ela não, ela não faz atividade física, né? Ela não se programa para poder se exercitar, né? Muitas vezes paga a academia e não vai, né? Realmente dá uma preguiça, né? Por conta do nosso cotidiano, é mais confortável ficar em casa, né? Então a pessoa acaba pagando à toa, paga a academia, vai um dia. E o que desestimula também é que se você ficar aquele próximo mês sem ir, de qualquer forma você tem que pagar a academia. Então os donos de academia precisam entender o seu público, né? Se o cara não foi aquele mês e ele pensa em ir à academia, só que se ele tiver que pagar pelo mês que ele não foi, ele não volta nunca mais. E aí você perde um cliente. Então, tem que se existir essa ideia. Se você pagou um mês, você foi aquele mês, e o outro mês você não foi, não tem por que a pessoa pagar, né? Se você quer manter os seus clientes, você tem que deixar em aberto, ó. Quando você voltar, não vai haver uma multa para você pagar. Você não usufruiu, né? Há um sério problema nas academias, porque há muitos problemas de pele que as pessoas pegam em academia. Pinge, né? Porque são equipamentos utilizados por todo mundo, né? Com suor, né? E aquele álcool que eles colocam misturado com água, talvez não resolva o problema. Talvez se fosse um soro fisiológico, alguma coisa que de fato pudesse matar aquelas bactérias ali, né? Então, tipo assim, um dos problemas também de academia é você pegar coisas que você não tinha. Então já são outros esses critérios. Agora, outro problema na academia, por que que muita gente desiste? Primeiro, as pessoas não sabem se exercitar. E pior coisa que existe, pior do que se exercitar, é você fazer os exercícios de forma errada, né? Porque você não evolui. Se evoluir, você evolui de forma desproporcional ou de forma errada, que pode causar um problema de saúde. Muita gente tem problemas de saúde, de coluna, escoliose, né? E deveria passar pelo quiroprata, só que a quiropraxia, muita gente tem medo, é uma coisa que não deveriam ter medo, né? Se você sabe que o profissional é realmente referência, não tenha medo. Aquele barulho todo lá é só barulho, não tenha medo. A quiropraxia é caro, né? Deveria ser mais acessível à população. Então, tipo assim, o cara desembolsar 200 conto, 180 conto para fazer uma colocação de coluna no lugar, né? A pessoa não acha vantagem. Só que ela não entende que aquilo é importante, né? Quem faz quiropraxia sabe como é importante. Então, os planos de saúde poderiam se adaptar para ter, se quisessem ter mais clientes, né? E os próprios quiropráticos poderiam dar esse acesso, né, aos planos de saúde, porque estaria cuidando da coluna de mais gente e ganhando mais recursos aí do que se pagaria no particular. Então muita gente não conhece a quiropraxia ou tem medo, né? Uma coisa que traz um benefício muito grande, porque ele vai colocar todos os discos da sua coluna no lugar, pelo menos alguns, né? E você já vai respirar melhor, você vai ter uma melhora na sua qualidade de vida, porque realmente a coluna, quando ela está fora do lugar, ela faz com que os músculos sofram pressão, né? E os nervos ali sofram pressão e acaba ficando aquela área rígida, e aí a gente vai se entupindo de anti-inflamatório, né? Para poder trabalhar. Aí o cara abaixa, sente a coluna. Existem alguns exercícios práticos, né? De deitar, puxar um pouquinho a cabeça, deitar com a coluna reta, virar de lado. É uns exercícios que também ajudam um pouco, né? Futuramente eu vou colocar na internet aí para o pessoal pelo menos se colocar, para colocar a coluna em dia. Outra coisa, a questão da inércia, né? O cara que está muitos anos sem se exercitar ou que nunca se exercitou, é, ele está na inércia. Então o corpo, você tem que aproveitar a inércia para poder se beneficiar dela. Como é que você se beneficia? Não adianta você chegar e tacar muito peso no teu corpo. O, o, quanto, o,
quando você pega um peso pequeno e você começa a exercitar com poucas repetições, o seu músculo não trava, né? Você tem a circulação funcionando perfeitamente, o exercício vai ter uma qualidade, porque o teu corpo está entendendo que está se exercitando de forma tranquila, está saindo da inércia. Você não pode chegar e pegar lá um peso de 20 quilos e fazer um exercício de 15 quilos se você não está habituado, ou se você parou de fazer academia. O seu corpo está na inércia. Então a maior dificuldade é sair da inércia, porque quando você começa a movimentar seu corpo, tua respiração muda, teu coração acelera, você começa a se sentir desconfortável. Até o exercício se tornar prazeroso, ele vai demorar um pouco, porque o seu corpo está começando a liberar algumas toxinas, né? Você tem que entender que muitas vezes você consome mais na alimentação mais carboidrato, mais vitaminas do que é necessário para o teu dia, e ali você não perde aquelas coisas que você consumiu. Então, o whey protein não engorda, mas se você não estiver malhando, se você não estiver se exercitando, tu vai engordar. Tô na escuta. Então, esse consumo, ele vai ter que ser feito, senão você vai engordar, teu corpo não vai desfazer aquela energia. Então, sair da inércia é você começar com exercícios leves, né? E saber também para que serve cada exercício. É o que não ensinam nas academias. Então, tipo assim, você tem um instrutor que às vezes não te dá tanta atenção. E ali você tem que aprender, né? Quais são os exercícios para um tipo de uma área do corpo, quais são os exercícios que você vai praticar, quanto tempo de descanso, né? Amanhã tu vai descansar, vai exercitar outro. E as pessoas têm muita ansiedade de pegar peso, né? E aí o peso acaba prejudicando você, porque você está com um corpo que ainda não está estruturado para poder ter aquela carga, né? Então, você vai ganhar muito mais num exercício com menos puxado, né? Fazendo o seu corpo se avaliar, se adaptar, o seu corpo vai receber, vai ser liberado no seu organismo as substâncias necessárias, né? E não você chegar lá e pegar um peso absurdo, se prejudicar e ficar um tempão sem poder se exercitar, né? Ou você está se esforçando muito, está tendo um desgaste muito grande, a visão escureceu, pode ser a sua glicose que está baixando, né? Pode ser o sódio, né? Beber muita água dá excesso de sódio também, não pode beber tanta água. Beber pouca água dá desidratação, falta de sódio, mas geralmente quando as pessoas estão apagando na academia é falta de açúcar, o açúcar baixa muito. A pessoa faz muito exercício num período curto de tempo, o seu organismo não está preparado, a glicose baixa. Então, às vezes, uma balinha que você está ali, um chicletinho, vai melhorar vai estabilizar o teu corpo, né? Porque às vezes você pensa que é a falta de água, falta de sal. Não, é a falta do açúcar, né? Que é um pouquinho mais difícil de entender. Então, todas essas dicas aqui é um conjunto de compreensão que vai te elevar na questão aí quando você for se exercitar. E com o tempo se torna prazeroso. Ainda mais se você construir os seus equipamentos em casa, você começar a comprar os seus equipamentos. Depois vou dar uma dica de equipamentos bons, né, que você pode investir. E a fabricação de equipamento é muito trabalhosa, né? E os equipamentos não têm durabilidade. Então, compra a anilha de ferro, compra as barrinhas de ferro normal, porque são coisas que têm durabilidade para sempre, se você tiver um bom cuidado, né? Então, esse negócio de construir, querer fazer academia, isso daí não dá muito certo. Dá certo para quem é projetista, para quem tem espaço, né?